Fala pessoal, começando mais um vídeo de hoje aqui nesse nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre subsidência tectônica em bacias sedimentares. Vamos dar uma olhada na cara das curvas de subsidência para alguns tipos de bacias, alguma olhada na geometria dessas bacias também. Mas antes da gente entrar na aula de hoje, nós temos um comunicado bastante importante. Depois de 5 anos produzindo conteúdo ali no Instagram ali, do Geologando, a nossa conta foi banida, foi derrubada, então nós estamos sem a nossa conta no Instagram, então a nossa comunicação vai ocorrer exclusivamente aqui no YouTube, né? Então, por enquanto, a gente não vai estar fazendo esse trabalho lá no Instagram devido à queda da conta, né? Estamos tentando resolver esse problema, já está se arrastando aí por quase 5 dias, ainda não é certo, então, por enquanto, a gente não vai ter a comunicação nossa através do Instagram, então vai ser exclusivamente aqui no YouTube. Então, a gente pede aí a colaboração de vocês, né? Então, a gente está voltando a fazer conteúdos aqui para o YouTube sobre geologia. E a gente ficou muito tempo sem fazer conteúdos aqui, por quê? Porque em meados de outubro de 2022, a gente está em 2023, entre setembro e outubro eu acabei ficando sem meu computador. Meu computador acabou queimando a placa, então eu fiquei sem computador até final de dezembro, né? Então agora a gente está voltando a produzir vídeos aqui para o YouTube, né? Então é uma luta ainda, porque aqui no YouTube, se você ficar muito tempo sem fazer vídeos aqui, né, conteúdos, seu canal acaba recebendo uma penalidade, né? Ele acaba não tendo a mesma entrega, pegando o cálculo aqui, a mesma entrega que tinha antigamente, né? Então, vai um tempo ainda para o YouTube adaptar o seu canal pessoal, né? O algoritmo ali do seu canal voltar a pegar o ritmo novamente, né? Então, a gente vai estar focado mais aqui no YouTube. Então, a gente pede para vocês comentarem aqui nos vídeos, né? Deixa algum tipo de comentário aí, porque comentário, like, compartilhamento, compartilha esse vídeo com seus amigos aí, né? Já que a gente vai estar mais voltado aqui para o YouTube, então compartilha esses vídeos aí para seus amigos verem aqui o que a gente está produzindo, né? Seja pessoal que é da faculdade de Geologia, da Geografia, da Geofísica. Então comentem aí nos vídeos o que vocês gostariam de ver nas próximas semanas, né? Dizem aí como é que vocês conheceram o Geologando, se vocês são de algum curso da Geociências ou apenas alguém que curte a área, né? Ou alguém que pretende fazer faculdade. Algum comentário aí, alguma, como é que eu posso dizer assim, alguma interação para o algoritmo voltar a esquentar aqui novamente e a gente começar a crescer de fato aqui no YouTube, né? E, tipo, essa questão aí da queda do canal lá no Instagram é até um ponto que a gente precisa rever aqui, como é que as coisas vão andar conforme o andar da carruagem nos próximos meses, né? Então, estou pensando em algumas novidades aí entre março e abril desse ano. Uma novidade que vocês vão gostar bastante, né? Então, mais do que nunca, precisamos da ajuda de todos vocês, né? Eu não falei meu nome para quem não me conhece, né? Eu sou o Vinícius, vocês estão aqui no canal do Geologando. Então aqui a gente está sempre falando sobre geologia, sobre tectônica, placas tectônicas, vulcanismo, outras áreas da geologia também, né? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Como eu disse, né? Faça alguma interação aí, comentem, dá like, curte, compartilha. Faz esse canal aqui como voltar a crescer, né? Depois que eu tive meu problema com o meu computador, o canal aí ficou muito tempo parado, né? Então a gente teve um corte significativo na taxa de crescimento aqui do canal no YouTube, né? Então, dito isso, espero que vocês gostem da aula que nós vamos ter aqui hoje, né? Estou pensando nesse formato de fazer uma aula mais longa, mais extensa, e fazer 2, 3 vídeos com conteúdos mais curtos ali, entre 15 e 18 minutos, né? E fazer isso aí, fazer essa intercalação e ver o que vocês vão achar, né? Então, espero que vocês gostem da aula. Dito isso aí, vamos pro vídeo. Bom, vou estar compartilhando a tela do meu computador aqui com vocês. Como dito no início do vídeo, hoje nós vamos falar sobre subsidência tectônica em bacias sedimentares.
Vamos ver como cada tipo de bacia sedimentar vai ter uma curva de assinatura de subsidência distinta de outras bacias, né? E vamos dar também uma olhadinha bem de leve na geometria dessas bacias, né? Bom, antes da gente começar nossa aula, fazer aqui a propaganda do nosso curso de resoluções de questões de concurso público. Então você que estuda para provas, seja da geografia, da geologia, da geofísica, seja para a prova da Petrobras, da CPRM, ANP, prefeitura, órgão ambiental, estadual. Enfim, nós temos esse nosso curso, né? Essa aqui é uma aula que a gente está terminando de preparar para o nosso curso, ainda falta alguns retoques finais, então a gente está mostrando aqui para vocês como é que é o curso lá dentro, né? Então, lá a gente separa questões temáticas, né? Seja sobre geologia de petróleo, sobre petrologia ígnea, metamórfica, sedimentar, geologia estrutural e outras áreas, né? Então a gente pega várias provas, né? Seja da Petrobras, da CPRM, órgão ambiental e outras, né? Eu vou deixar o link do nosso grupo de estudos aqui na descrição e também o link para o nosso curso aí na descrição, né? Para quem quiser obter e dar essa moral aí para nós, né? Para dar esse nosso apoio. Bom, para quem quiser apoiar a gente de uma forma mais de boa, né? Pode fazer um Pix aí, manda Pix. Então aí pode mandar um Pix aí de R$1, R$1,50, R$2, para dar aquela moral pra gente comprar café. Então o nosso Pix aí é jologando7@gmail.com, assim, aquela contribuição de forma simbólica, né? E também uma forma de vocês ajudarem o nosso canal é se inscrevendo aí no canal, deixando algum comentário, deixando curtir, né? Então deixa o like aí, que o like ajuda demais. Então, quando a gente fala sobre bacias sedimentares, eu trouxe esse mapinha aqui do artigo da Petrobras de 2007. Bacias sedimentares é um local na superfície terrestre onde se acumulou ou onde está se acumulando sedimentos, né? De certa forma é uma busca por um reajuste isostático, né? Então é uma calha onde essa calha vai estar recebendo sedimentos, seja por N variados ambientes de sedimentação, seja um ambiente de sedimentação eólico, fluvial, lacustre, marinho. E aqui a gente está vendo aqui nesse mapa, esse mapa aqui ele representa os tipos de bacias sedimentares brasileiras, né? Então nós temos as bacias sedimentares da margem divergente, que vai desde a bacia de Pelotas até a bacia de Pernambuco, Paraíba, aqui em cima. As bacias da margem transcorrente, que vai desde a bacia do Potiguar, lá no Rio Grande do Norte, até a bacia do Foz do Amazonas. As bacias sinéclises, então Amazonas, bacia de Solimões, Parnaíba, Paraná. Também as bacias do tipo holacógeno, né, que são rifts abortados, como o rift do Tacutu aqui em cima, o rift do recôncavo Tucano-Jatobá, e uma bacia ímpar na geologia do Brasil, que é a bacia do Acre, que é a única bacia relacionada com o sistema andino, né? Então aqui é a nossa bacia de antepaís. Mas como que a gente pode classificar esses tipos de bacias, né? Tem essa figura aqui que eu gosto bastante, eu vou pegar aqui a canetinha, que é essa figurinha aqui do artigo do Kingston e colaboradores de 1983. Então nós temos alguns tipos de perguntas, né? Respondendo essas perguntas, nós chegamos a um determinado tipo de bacia. Então a primeira pergunta que a gente pode partir é: qual é o tipo de substrato litosférico? Nós podemos ter dois caminhos, né? Ou um substrato de litosfera continental ou litosfera oceânica. Partindo para a próxima etapa, né, para essa próxima pergunta, qual que é o tipo de movimentação da placa, né? A gente está no sistema divergente, transcorrente ou convergente. Então a gente parte desse ponto, tipo de litosfera, tipo de movimentação da placa, e a posição relativa, que seria a última pergunta, da bacia em relação à placa, né? Então a bacia que está no interior,
da placa, é uma bacia que está na margem. Então, por exemplo, uma bacia do tipo de margem passiva é uma bacia que está na margem da placa, é uma bacia que está no sistema divergente. Aqui meu computador começou a dar um probleminha, então ficou bastante rabiscado, né? E é uma bacia que tem um substrato de litosfera continental. Por exemplo, aqui observando aqui uma bacia do tipo Fore Arc, uma bacia de anti-arco. É uma bacia que está entre a margem e o interior dessa placa. Está no sistema convergente. E o tipo de litosfera é uma litosfera oceânica. Então essa figura aqui é uma figura bastante esquemática. Eu tenho um apreço ímpar por essa figura. Eu acho ela bastante simples, bastante didática. Então a gente responde essas 3 perguntas e nós temos o nosso tipo de bacia, né? Como a aula de hoje ela é voltada especificamente para a subsidência tectônica, então o que seria a subsidência tectônica, né? Então nós temos toda essa carga sedimentar e vulcânica sendo empilhada na nossa bacia. Então essa carga, juntamente com a movimentação do embasamento da bacia, vai estar afundando ou vai estar subindo, né? Isso aqui a gente vai ter esse movimento de epirogênese, movimento vertical. Se for movimento de descida, nós temos a subsidência. Se é movimento de subida, nós temos o sorgimento. Simples assim, 2 palitos. Quando a gente fala em subsidência, nós temos a nossa subsidência total. A subsidência total, ela vai ser esse somatório dessa tectônica e com essa carga vulcânica e sedimentar que foi empilhada. Então todo esse peso que está ali em cima vai estar contribuindo na subsidência. Quando nós fazemos um reajuste isostático através de uma série de algoritmos, nós retiramos essa carga sedimentar e vulcânica e nós extraímos a subsidência tectônica. A subsidência tectônica ela seria apenas o movimento vertical do embasamento litosférico, né? Do embasamento da nossa bacia. Então essa figurinha aqui é uma figurinha que foi no meu TCC, né? Meu TCC foi voltado para a técnica chamada backstripping, para criar curvas de subsidência tectônica, né? Então aqui nessa figurinha nós temos um perfil esquemático de uma bacia sedimentar. Então quando aplica a técnica do backstrip, o que a gente faz? A gente retira a camada sedimentar da nossa bacia. Então, figurativamente, saindo desse ponto onde a gente retira a carga sedimentar e vulcânica, o embasamento tectônico vai ter uma resposta isostática, né? Então seria a movimentação vertical do embasamento e essa bacia sendo preenchida apenas pela presença de água, né? Retirando a componente dessa carga sedimentar. Isso aqui é feito através de cálculos matemáticos. Para ficar mais simples para vocês, nós temos essa figurinha. Nós temos aqui o tempo presente, aqui ρC, densidade da crosta, né? Ou vai ser sempre densidade, né? Então aqui está o nosso embasamento tectônico. E aqui nesse esqueminha nós temos 3 unidades sedimentares, né? A formação 1, a formação 2 e a formação 3. Aplica-se o backstripping, então retira-se todas essas camadas sedimentares. Então aqui a gente vai retirar a camada 2, a camada 3. A camada 1 vai expandir, então seria como se essa camada 1 tivesse... Qual seria a espessura original dela, sem a presença da camada 2 e da camada 3 compactando essa rocha. Então retira-se essa camada descompactada, vai ter uma resposta isostática do embasamento tectônico. E aqui a gente tem a subsidência tectônica para o tempo 1. No tempo 2 a gente compacta parcialmente a camada 1, então aqui 1A vai virar 1B. Descompacta a camada 2, que vai virar 2A, retira-se, né, essa carga sedimentar
E a resposta, né, a posição relativa, a posição nem tanto relativa, seria mais uma posição quantitativa, mas em termos numéricos, do embasamento tectônico no tempo 2, né, no tempo que a camada 2 estava sendo depositada, e assim para as outras camadas. Então a gente pega um gráfico X e Y, onde Y é o embasamento tectônico, normalmente é dado em quilômetros quadrados, ou quilômetros quadrados não, quilômetros, né, em profundidade, e o tempo em milhões de anos, né. Então aqui, vamos supor que seria 50 metros, 500, né, então isso aqui TS1, a posição do embasamento tectônico seria de 50 metros, aqui poderia ser no TS2 de 150, no TS3 de 3000 e assim por diante, né. Então a gente vai plotando esses pontos e vai obtendo uma curva de subsidência tectônica ao longo do tempo geológico, né? A gente vai vendo a movimentação no embasamento tectônico ao longo do tempo. Então nisso a gente pode ter subidas e descidas, né? Subsidência e soerguimento. A primeira situação que eu trouxe aqui para vocês é falando sobre as bacias do tipo de margem passiva. As bacias sedimentares, né, como a gente viu lá, qual que é o tipo de litosfera, qual que é a posição, qual que é o tipo de movimento, qual que é a posição relativa dessa bacia. Então o que que acontece? Essas bacias que vão ter uma gênese similar, elas vão ter curvas de subsidência tectônica similares. Então aqui na bacia do tipo de margem passiva, essas bacias vão ter uma curva de subsidência tectônica relativamente parecidas, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim por diante, são posições, são bacias distintas, né? As bacias de margem passiva, elas têm como precursores uma bacia do tipo rift continental. Então seria de certa forma até uma bacia policíclica, né? Inicialmente ela começa como uma bacia do tipo rift, esse rift evolui e começa o processo de deriva continental e instala-se a margem passiva de fato. Então aqui na curva de subsidência tectônica das bacias de margem passiva, nós vamos ter, de certa forma, dois momentos ímpares nesses tipos de bacias. Eu vou pegar aqui marca-textos, canetas diferentes, né, para mostrar para vocês. Então aqui em vermelho, um momento inicial, e aqui em azul, uma configuração tectônica diferente, né? Então o que que acontece? Nesse quadradinho vermelho, nós temos a fase rift, o rift continental dessa bacia, né? Essa fase continental aqui de rift, ela é caracterizada por uma subsidência do tipo mecânica. Então nós temos a instalação do rift, nós temos grande quantidade de sedimentos continentais sendo aportados nesses rifts, nessas calhas tectônicas, né? Então nós temos essa subsidência mecânica aqui sendo implementada. Passa-se essa fase de rifteamento, né? E então a gente começa o processo de formação da margem passiva de fato. Então aqui nesse processo dessa margem passiva de fato, o que que acontece? Nós vamos ter essa subsidência térmica, né, que vai ser de certa forma um reequilíbrio termal e o resfriamento da litosfera, né? Então aqui no tempo, nessa caixinha vermelha, nós vamos ter a subsidência seguindo o rifteamento continental, aqui nessa porçãozinha. Inicialmente essa subsidência vai ser muito rápida na fase rift e vai ser sucedida por um estágio de quiescência tectônica, né? Então aqui no caso das bacias da margem divergente brasileira, né, Bacia de Santos, Campos, nós vamos ter a instalação do SEG, né? Então aqui essa subsidência vai ser uma resposta isostática à extensão e o afinamento da litosfera, né? Então essa crosta continental vai estar sendo estirada. E passado esse período, nós vamos ter
a margem passiva, e uma subsidência térmica, né, o resfriamento da litosfera. Então aqui, quando a gente fala em rifts, né, nós temos dois modelos, que são os modelos mais conhecidos, que é o modelo de cisalhamento puro e o modelo de cisalhamento simples, né, o modelo de Mackenzie e o modelo de Wernicke, respectivamente. Nós temos outros modelos, mas entretanto esses modelos são os que mais despontam, né? Tem alguns modelos mistos, combinados, mas eu vou trazer somente esses dois nessa aula de hoje. No modelo de cisalhamento puro, o que acontece? Nós vamos ter a instalação do rift em si, né? E vai ser um rift simétrico, né? Vai ser um rift simétrico. A astenosfera e a parte inferior da crosta continental vai estar sujeita à deformação dúctil, enquanto a porção superior da crosta continental vai estar sujeita à deformação rúptil. Então aqui nós vamos ter esse graben simétrico, né? Se a gente passar uma linha aqui, esse graben vai ser como se fosse um espelho, né, teoricamente. E outro ponto bastante importante é que onde o maior calor vai estar localizado vai ser no centro da bacia, né? Então tem-se o centro, né, a maior quantidade de calor sendo concentrada aqui no centro da bacia, né? E quanto ao modelo de cisalhamento simples, o modelo de Wernicke, nós vamos ter uma falha de descolamento crustal que grada para uma zona de cisalhamento em profundidade. Então o que acontece? Nós vamos ter deformação dúctil concentrada na parte de baixo desse bloco, né? E aqui na parte de cima a deformação rúptil, né? Formando um rift, né? Um rifteamento assimétrico. Então se a gente passar uma linha aqui teórica, esse rift não vai ter a mesma cara de ambos os lados, né? Diferente do modelo de cisalhamento puro, o modelo de cisalhamento simples vai apresentar a maior quantidade de calor deslocado do centro da bacia, né? Nossa subida passiva do manto. Então isso aqui são os dois modelos que nós temos, né? Cisalhamento puro e cisalhamento simples. Tem outros, mas vamos ver somente esses dois na aula de hoje. Além disso, nós temos o processo de rifteamento passivo e o processo de rifteamento ativo. No processo de rifteamento passivo, vai ser um rift gerado por questões relacionadas com a dinâmica das placas tectônicas, né? Enquanto no rifteamento ativo, esse rifteamento vai estar relacionado com a ascensão de uma pluma mantélica. Então, essa pluma mantélica sobe, vai soerguer essa crosta continental aqui, formando como se fosse um bulbo, como se fosse um bulbo, né? Vai estar tendo uma resposta flexural aqui. Então a gente vai ter o rift sendo instalado, né? Aqui dentro do rifteamento ativo vai ser o tipo de rift que vai ter a maior demanda, né? Vai ter a maior... onde a gente vai ver mais a presença de rochas magmáticas sendo empilhadas na crosta, né? Então vai ter um processo vulcânico bastante intenso, inclusive onde a gente vai tender a formar as famosas LIPs, as grandes províncias ígneas, né? Large Igneous Province, eu acho que é assim que fala. As grandes províncias ígneas, né? Como por exemplo a grande província ígnea da Serra Geral, né? A província ígnea Paraná, do outro lado da África Intandeca, né? Onde nós temos esse grande vulcanismo que é observado na América do Sul, em países como Uruguai, Argentina, Paraguai. Aqui no Brasil pega desde o Rio Grande do Sul, vai Santa Catarina, vai Paraná, pega São Paulo, pega alguma... A gente observa Dix também no Rio de Janeiro, pega, se eu não me engano, pega Mato Grosso do Sul, pega Mato Grosso, pega Goiás. Inclusive esse vulcanismo é também observado na Bacia do Parnaíba, então é um grande evento tectônico, né?
diferente do rifteamento passivo, onde o rifteamento ele vai ser mais tímido, né? O rifteamento passivo vocês podem encontrar outras denominações para esse tipo de rifteamento. Então aqui vocês podem encontrar, né, como rift de litosfera ativada, RLA. Enquanto aqui no rift ativo vai ser o rift de manto ativado, RMA, né? Desculpa a precisão das minhas letras, né? Vou passar um quadradinho aqui para não criar bagunça na cabeça de vocês. Então, um grande exemplo de um rifteamento ativo, né, seria o sistema de rifts do leste da África, né, onde nós temos aqui esses rifts aqui que foram construídos devido a essa incipiente separação, né, dessa porção aqui da África, que se prolongar vai gerar essa placa, vai individualizar a placa da Somália. Alguns pesquisadores rebatem essa ideia, né, dizendo que não vai separar, e outros dizem que vai separar. A galera que diz que vai separar diz que esse pedaço daqui vai se separar da África e vai ter um processo de deriva continental, né? Então nós vamos ver a formação de um novo oceano, enquanto outros autores dizem que a tendência é que a África ela vai se unir com essa porção da Eurásia aqui, né? Então a tendência vai ser o Mar Vermelho aqui se fechar, então essa porção da placa da África colidir com a placa da Arábia, o Golfo de Aden também se fechar, e o sistema de rifts do leste africano vai se inverter, né? Então esse sistema de falhas normais vai se tornar falhas inversas devido ao fechamento, né? Então tem essas duas vertentes de pensamentos, né? Cada uma apresentando pontos interessantes, outros apresentando pontos mais falhos, né? Então aqui no sistema de rifts do leste, né, um ponto bastante interessante sobre esses rifts é que a gente vai ver a formação de uma junção tríplice, né? Então a gente vai falar daqui a pouco sobre a construção do rift, né? Então esses rifts, na medida que o processo de fraturamento da litosfera vai ocorrendo, essas falhas vão se interconectando e vão formando esses rifts aqui, né? Então a gente vai ter como se fosse 3 ruas. Então a tendência é 2 ramos do rift evoluir para uma dorsal oceânica e um ramo ser abortado e formar o nosso famoso holacógeno, né? No caso aqui do Brasil, o holacógeno é o sistema de rifts do recôncavo Tucano-Jatobá. Então aqui a deformação vai se propagando, né? Chega aqui, bate o que chama aqui de domo do Quênia, né? Aqui no cráton da Tanzânia. Só que devido ao cráton ser uma estrutura rígida, então essa deformação teve que ser resolvida em outros lugares, né? Que gerou esse ramo oeste aqui, né? Então nós temos o ramo oeste e o ramo leste separado pelo cráton da Tanzânia. Então aqui a nossa junção tríplice seria o Mar Vermelho, o outro braço o Golfo de Aden e o outro braço o sistema de rifts do leste africano. Outro ponto bastante importante e interessante sobre o sistema de rifts, né, que a gente vai ter uma elevada topografia. Então aqui a gente tem aqui de A e AB, essa figura está colada aqui, C e CD, essa figura é daqui, IE e EF, essa figura tá aqui em cima na península do Sinai. Então o que acontece? Esses rifts a gente vai ver uma elevada topografia, né? Então vocês observam aqui que o rift da Etiópia tem coisa de 3 km de altitude, é uma estrutura bastante alta. Alguns pontos aqui chega
pasmem, 4.500 metros de altitude, né? 4.500, quase 5.000. Em contrapartida, nós vamos ter uma anomalia Bouguer negativa associada ao Rift, né? Então, vocês podem ver aqui que onde a topografia está mais elevada no Rift, nós temos uma anomalia Bouguer, né? Aqui também. E aqui também, né? Aqui já é o caso. Aqui a gente vai falar sobre o Rift do Lago Baikal, que fica na Rússia. Esse Rift, diferente do Rift da África, que o Rift da África é um Rift ativo, o Rift do Lago Baikal é um Rift passivo, né? Tá bem aqui dentro, aqui, ó, essa calha. Esse Rift aqui do Lago Baikal, ele foi formado devido aos esforços distais relacionados com a colisão da placa da Índia com a placa da Eurásia, formando os Himalaias aqui, né? Então, uma resposta distal de toda essa tectônica complexa que é formada aqui. Um ponto bastante interessante é que talvez vocês podem encontrar na nomenclatura um tipo de bacia chamado de impactógeno. O impactógeno seria um nome que eles criaram para se diferenciar do holacógeno, que o holacógeno seria um rift formado num sistema de rifteamento ativo, né, com aquela questão da junção tríplice, dois ramos formando uma zona de separação, né, uma dorsal oceânica, outro ramo sendo abortado, formando o holacógeno, enquanto o impactógeno seria um termo relacionado nesse caso, como aqui do Rift do Lago Baikal. Então aqui, como eu falei para vocês, né, a gente começa a ter as falhas sendo ativadas nos momentos iniciais da formação do Rift. Então essas falhas que foram geradas em outros eventos tectônicos, como que, por exemplo, no Brasil, que essas falhas que vão ter direção nordeste, NE, eu acho que dá para ver que é um NE aqui, né? Vou botar uma setinha. São falhas herdadas do ciclo brasiliano pan-africano, né? Então essas falhas foram sendo reativadas, foram se interconectando e formando os rifts ali da base do Cretáceo, que vieram a se formar as bacias da margem divergente, né? Então esses rifts vão se interconectando. Então aqui nós temos o momento inicial, o momento de interação e linkagem dessas falhas e a construção do rift em si, né? Que seria um estágio mais avançado. Normalmente nesse estágio aqui do rift nós vamos ter uma grande contribuição de uma sedimentação do tipo conglomerado nas bordas das falhas, né? Fluvial também, então vai ter uma granulometria grossa, dependendo do sistema, formar calhas profundas. Nós podemos formar os lagos tectônicos, né? Esses lagos tectônicos na fase rift das bacias sedimentares brasileiras foi o que veio a formar a deposição das rochas geradoras, né? Ali no andar Buracique e Jiquiá. Então aqui outra figurinha, né? Mostrando a incipiente ativação das falhas, as falhas se interconectando formando o rift. Uma subsidência mecânica bastante intensa aqui e alto aporte sedimentar. Passando essa fase rift, nós vamos entrar na fase pós-rift, né? Nós vamos ter pouca atuação de falhas. Os grabes que foram formados durante a fase rift, eles vão começar a ser erodidos e vão começar a se depositar. Então nós vamos ter essa fase SEG, como aqui no Brasil, como é conhecida, né? Ali em torno de 115 milhões de anos, ali durante o Aptiano. E aqui no Brasil, que a gente observa que no topo do Aptiano, em torno de 112 milhões de anos, a gente deposita o nosso sal, né? Que vai estar no topo da fase pós-rift ou da fase SEG, né? Nesse estágio de quiescência tectônica. Então aqui outro ponto bastante importante de se falar também é a taxa de estiramento. A taxa de estiramento vocês vão encontrar como fator beta.
Então o fator beta, na medida que ele vai crescendo, a gente vai ter um aumento do fator beta e um aumento da extensão. A gente vai chegar no momento onde a gente vai ter a instalação de uma margem passiva, né? De um estágio de proto-oceano, né? Se o fator de tiramento for baixo, o que a gente vai observar é a formação de uma bacia intracratônica, um rift continental que ainda não evoluiu para uma margem passiva de fato. Então aqui nós temos o rift sendo construído, né? Todo esse sedimento sendo depositado aqui. Aqui o lago tectônico se formando, né? Como que eu disse agora há pouco, nós temos até a deposição das rochas geradoras. Aqui sedimento de granulometria fina, e na medida que essa separação vai ocorrendo, essas porções vão se separando, a deriva continental vai de fato acontecendo, a nossa bacia do tipo rift, ela evolui para uma bacia de margem passiva, né? Então de ambos os lados a gente vai ter a margem passiva aqui e a outra margem passiva, né? A margem conjugada, e na base dessa margem passiva nós vamos ter a nossa fase rift. Como eu falei para vocês, nós temos aqui os modelos de cisalhamento puro e de cisalhamento simples, né? Essa dinâmica, esse mecanismo também vai ser importante na margem passiva, né? Onde nós podemos ter uma margem passiva simétrica. O meu mouse aqui não é uma Brastemp, então por esses elementos simples, aqui a gente vai ter o substrato dessa bacia diferente do outro lado, né? Da outra margem, enquanto aqui no cisalhamento puro, essas duas margens passivas vão ser idênticas. Além desses pontos, né, bastante importante levar em consideração que nós temos margens passivas e margens passivas vulcânicas, margens passivas não vulcânicas e algumas coisas incertas, indeterminadas. Aqui no caso do Brasil nós temos uma margem passiva vulcânica, né? A bacia de Campos e de Santos teve um vulcanismo significativo no topo do Cretáceo e na base do Terciário, né? Então nós temos bastante registro vulcânico nessas bacias, né? Então nem todas as bacias de margem passiva elas vão ser vulcânicas ou não vulcânicas, né? Saindo das bacias do tipo rift, nós temos as bacias do tipo intracontinentais, né? Essas bacias do tipo intracontinentais, elas vão ser uma bacia de longa vida, é uma bacia que vai se estender por um longo período de tempo geológico, né? Por exemplo, se a gente pegar essa bacia 4 aqui, que eu não sei o nome dela, ela começa a sua deposição no Ediacarano, né? Então isso aqui vai ter quase 550 milhões de anos para mais, ou no limite neoproterozoico para o Cambriano, né? E a deposição dela foi ocorrendo até Albiano Cenomaniano, 190 milhões de anos, né? Um ponto bastante importante sobre as bacias do tipo intracontinentais é que a cara da curva de subsidência dessas bacias vai ser uma subsidência térmica, né? Essa coisa mais lenta, mais calma. Outro ponto bastante importante é que aqui a gente começa a ver, nesse caso dessa bacia, uns movimentos de ascendência, indicando surgimento. Quando a gente começa a observar esses pontos onde a gente tem algumas movimentações, como se fosse um padrão serrilhado, é algum evento tectônico na borda da bacia ou algum vulcanismo associado, né? Vai ser uma perturbação na curva de subsidência tectônica. Já as bacias do tipo strike slip é uma bacia de vida curta. A gente observa uma bacia que durou 50 milhões de anos mais ou menos aqui. É uma bacia que teve um tempo de sedimentação bem curto, algo ali em torno de 5, 6 milhões de anos, né? É uma bacia que subside muito rápido, com uma grande quantidade de sedimento sendo aportado, mas a manutenção dessa bacia é muito rápida, né?
Então logo a movimentação começa, a sedimentação começa a acontecer, mas logo essa bacia já não dura muito tempo, né? A gente observa nessas bacias do tipo strike slip uma quebra na curva aqui, né? Nesses pontos aqui, como se fosse uma cauda. Isso aqui é alguma movimentação posterior dessa falha que está relacionada com a nossa bacia do tipo strike slip, essa bacia de vida curta. As bacias de strike slip vão ter essa cara aqui, né? Essa aqui vai ser o caso da região lá do Mar Morto, né? Mar Morto, aqui o Rio Jordão, Josué e as 12 tribos passando para a Terra Prometida, brincadeiras à parte, e o Mar Mediterrâneo aqui. Isso aqui é um caso de uma bacia do tipo strike slip. Então a gente vai ter os conglomerados sendo depositados na borda dessas bacias, né? E essa sedimentação mais grosseira aqui evoluiu a um ponto de ter sedimentação associada em um ambiente vaporítico aqui no Mar Morto, né? Então aqui a movimentação, nós temos também o caso de uma pele fina formando essa bacia do tipo strike slip, bem rasa, e uma tectônica mais profunda, né? Associado com o surgimento do manto, né? Mantle upwelling. Então aqui a gente vai ter um vulcanismo associado também, né? Então na medida que essa falha vai se movimentando, a gente vai vendo sedimentação nessas bacias, mas quando a falha para de se movimentar, a tendência é que essa bacia ela pare de ter registro, né? É uma bacia de vida curta. Já as bacias do tipo foreland vai estar associada com orogênese, né? Então nós vamos ter ali a chegada de um bloco colidindo na margem da placa. Como eu disse, ali nas bacias do tipo intracratônica, a gente teve aquelas perturbações na curva, né? Que a gente está observando aqui nesse ponto. Essas perturbações aqui, no caso das bacias do tipo foreland, é a chegada de algum bloco exótico, né? Que colide com a borda da bacia. Então a gente vai ter movimentos de subsidência e surgimento associado com esse pulso tectônico, né? Sobre essas bacias foreland, em contexto de colisão, a gente vai ter 3 casos, né? O primeiro caso que nós vamos trazer aqui para vocês é a subducção do tipo alpino himalaiano, onde nós temos a colisão aqui de 2 blocos, de 2 litosferas mais de caráter continental. O que a gente vai ter vai ser um winding top divergente. Um winding top a gente vai falar mais um pouco daqui a pouco, um pouco melhor, mas o winding top é como se fosse uma mini bacia que vai estar se desenvolvendo nesse contexto de colisão, né? Então a gente vai ter o winding top tanto para cá, na placa superior, como para cá na placa inferior, né? Na placa inferior, né, a placa que está subductando, a gente vai ter a formação do Pro-Foreland Basin, a bacia Pro antipaís, e na placa superior o Retro-Foreland Basin, ou retro antipaís, né? Placa superior Retro-Foreland, no meio o winding top divergente, na placa inferior o Pro-Foreland. Nós temos outro caso também, né? O que acontece? Num caso aqui de subducção de uma litosfera oceânica com um mergulho mais suave, a gente vai ter compressão atrás do arco. Então o back arc vai entrar em compressão. E aqui a gente vai ter cavalgamentos associados com o retro-foreland nesse contexto. Nesse caso, nós vamos ter uma litosfera oceânica que vai estar subductando, que é uma litosfera jovem. Então essa litosfera ela vai ter uma certa dificuldade para mergulhar em direção ao manto. E o tipo de subducção que a gente vai ter aqui é a subducção do tipo chilena.
O terceiro tipo, né, o terceiro caso, seria a subducção do tipo Mariana, onde nós vamos ter uma litosfera oceânica subductando com um ângulo bastante acentuado, bastante íngreme de mergulho. Vai ser uma litosfera mais velha, mais espessa. Então, por ser uma litosfera velha, né, acho que uma litosfera mais velha, ela vai ter uma densidade maior, né? Então ela vai ter essa resistência aqui para mergulhar. Então aqui a gente vai ver um caso bastante interessante chamado de rollback. A gente põe um ponto fixo de observação. Então a gente vai ver a fossa tectônica se movimentando em relação ao nosso ponto fixo, né? Então se a fossa vir nessa direção, a gente vai ter o recuo da fossa, né? Quando a gente tem um recuo da fossa, a região atrás do arco magmático vai entrar em extensão. Então a gente vai ter o retroarco extensional aqui. Em alguns casos pode até formar uma dorsal oceânica aqui, né? Com vulcanismo do tipo MORB. Então aqui atrás do arco magmático nós vamos ter a bacia de retroarco. E aqui na frente, né, na placa superior que está subductando, a gente vai ter a nossa trincheira e o nosso Pro-Foreland Basin, subducção do tipo alpino himalaiano. A cara de uma bacia do tipo Foreland, a gente vai ter alguns domínios, né? A gente vai ter o end orogênico, todo nesse segmento. Nós vamos ter a nossa bacia ridging top aqui, né, como se fosse uma bacia bem pequenininha. E atrás desse domínio orogênico, a gente vai ter o domínio do foreland, mais especificamente. Nós vamos ter o fore deep, o fore bulge e o back bulge. Um ponto bastante importante aqui, interessante aqui, o fore deep vai tender a entrar em subsidência. Em alguns casos a gente vai ver o fore bulge em sorgimento e o back bulge em subsidência, né? Se chegar mais blocos colidindo aqui, a gente vai ver essa galera se movimentando, né? Então, voltando lá para nossa curva de subsidência, a gente vai ter essa coisa. Chegou outro bloco, chegou outro bloco e chegou outro bloco. Então a gente vai estar rastreando as colisões aqui, né? Pegando aqui nesse caso, talvez a gente tenha um evento colisional, o segundo evento colisional aqui, né? Um evento colisional, outro, talvez um terceiro, talvez 3 eventos colisionais, né? E aqui, outra figurinha, né, mais esquemática. A nossa bacia do tipo Foreland também pode estar associado com os leques aluviais de borda de bacia, né? Esses sendo oriundos de todo esse orógeno aqui sendo erudido e sendo depositado na bacia. E aqui a nossa tímida bacia do tipo wading top, né? Bem pequenininha, bem tímida. Já as bacias do tipo forearc ou antiarco, elas vão ter uma assinatura de curva de subsidência bastante parecida com as bacias do tipo Foreland, né? Apesar da curva de subsidência ser mais íngreme, né? E também a gente vai ver alguns eventos colisionais ali. O que a gente vai ter aqui de domínios nesse caso? Nesse caso a gente vai estar observando aqui uma bacia, uma subducção do tipo Mariana. Então aqui os domínios, a gente tem a nossa litosfera oceânica, aqui a nossa fossa, o nosso prisma de acreção ao lado da fossa, aqui a bacia do tipo forearc de fato, né? E já que a gente começa a entrar no domínio da bacia do arco magmático em si, formando uma bacia do tipo intraarco, né? Dentro do arco magmático. Esse arco magmático sendo ativo, vai ter um vulcanismo bastante importante.
E aqui a extensão na bacia do tipo retroarco, né? Podendo formar até uma dorsal oceânica aqui, né? Com vulcanismo do tipo Morb. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço todo mundo que chegou até o final dessa aula. Foi um momento de aprendizado aí para todos nós durante essa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante coisa. Para quem não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, deixa um like aí, deixa um comentário que vai ajudar a gente demais. Quem quiser saber mais sobre o nosso curso de resolução de questões de concurso público, só entrar em contato com a gente aí, manda um recado, ou pode entrar no nosso grupo lá e pode me chamar pelo WhatsApp, que aí a gente dá mais informações para vocês. Tenham todos um bom estudos, até a próxima e muito obrigado, gente. Falou!